Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Olá a todos! Como presidente do Comitê Científico da 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, cujo tema é Educação, Sociedade e Práticas Educativas, que estará a ser realizado nos dias 22, 23 e 24 de abril de 2025, gostaríamos de agradecer a participação de todos e convidá-los para assistir à conferência de abertura da doutora Daniela Aquino, cujo título é Escola SESC EAD EJA, Territórios e Pertencimentos. A doutora Daniela Aquino é doutora, mestre e bacharel em artes cênicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Brasil. É atriz, bailarina e produtora cultural. Trabalha com teatro, dança, cinema e filmes publicitários. Atualmente é professora da escola SESC EAD EJA, com qualificação profissional em produtor cultural. E, muito importante, é mãe da Manuela. Desde já, agradecendo a atenção, passo a palavra à doutora Daniela Aquino. Muito obrigada, Lu. É com grande satisfação que eu participo desse evento. Quero saudar a todos e todas que vão depois assistir esse vídeo e dizer que eu estou falando aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, e hoje está fazendo um dia muito bonito, com sol, e eu me desloquei da minha casa até aqui, esse lugar onde eu estou gravando, e eu pude ver a cidade, a mesma cidade que há quase um ano ficou com boa parte dela embaixo d'água. Né? Alguns lugares ainda estão deteriorados, precisando ainda serem refeitos, e isso toca todos nós, assim, nos toca como seres humanos, nos toca como artistas, como professores, né? Inclusive, muitos dos nossos estudantes perderam tudo, colegas meus da escola também perderam, então nós ainda estamos num ritmo de reconstrução, né? Podemos dizer assim. E fazendo esse caminho até aqui, eu senti muito isso e senti também como esse lugar da escola SESC, a EJA, é um lugar de pertencimento, até porque é uma escola que se expandiu, né? Nós agora estamos em 74 polos presenciais no Brasil, trabalhamos com 80% de ensino à distância, né? E 20% presencial. Isso não quer dizer que a gente não tenha ali uma conversa, né, que acontece muito com o EAD e o presencial, que é essa ideia que a escola seja só uma, né? Mas para chegar mesmo na escola, e como eu estou inserida nessa escola, eu vou contar um pouco também da minha trajetória, que a Lu já falou, né? Eu venho de uma caminhada como artista, tanto na dança como no teatro desde a adolescência, né? Então, entrei na academia para estudar artes cênicas, era o meu foco, sempre foi, mas pelo menos aqui, né, falo de um recorte bem específico, assim, de sul do Brasil, capital, Porto Alegre, onde eu moro e tal. É um mercado bem pequeno, bem fechado, e que a gente muitas vezes tem que trabalhar com a sua própria produção, né? O artista, ele mesmo tem que se produzir. E isso é uma coisa que, pelo menos quando eu estava na graduação, final dos anos 90, início dos anos 2000, isso não era muito falado, nem muito ensinado, né? Eu tive a sorte de ter um professor na universidade, ali na URGS, no Departamento de Arte Dramática, que ele era um produtor. Então, ele desenvolveu uma disciplina voltada para isso, mas não necessariamente todos que passaram pelo curso tiveram essa chance, né, de aprender na prática, de produzir seus próprios colegas, por exemplo, né, produzir um espetáculo, mesmo que fosse no âmbito estudantil.
E isso começou a me chamar a atenção, né? Como que eu poderia, como estudante, de repente, ter uma renda, né, que viesse dessa produção. Então, ainda estudando, eu consegui fazer um estágio de produção no Teatro Renascença, aqui de Porto Alegre. E eu aprendi muito, né? Trabalhava também um pouco na coordenação de artes cênicas, com festivais como Porto Alegre em Cena, um festival internacional, que já trouxe diversos espetáculos para cá, como Pina Bausch, como Bob Wilson, enfim, espetáculos de Butoh, né? Espetáculos que, nossa, às vezes é muito difícil, né, as pessoas conseguirem assistir. E fora isso também vinha uma formação, né, vinham cursos que a gente tinha a chance de fazer e de ir aprimorando, né, esse lado, tanto artístico quanto de produção, que eu fui levando meio que conjuntamente, né. E aí, então, depois de formada, fui trabalhar numa empresa grande aqui, em Porto Alegre, uma empresa que traz espetáculos nacionais, internacionais. Aprendi muito também, mas eu tinha em mim uma outra grande vontade, um outro grande desejo, que era trilhar a carreira acadêmica, né? E para isso eu precisava voltar, né, para as cadeiras estudantis, eu precisava fazer o mestrado, né? E eu fiz, e foi maravilhoso. E logo após o mestrado, eu consegui entrar como professora substituta na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, no curso de dança. E ali foi incrível, porque eu fui aprendendo, né, como trabalhar no ensino superior, assim, e aprendendo mesmo, né, com os estudantes, e também tive que me virar em várias disciplinas, porque o professor substituto acaba que dá só uma disciplina, né? Ele dá 2, 3, 4, às vezes. Então, trabalhava desde produção, desse olhar da produção, até passando pela expressão corporal, atuação, enfim, tudo isso, né? Fiquei lá por um tempo e aí, então, fiquei grávida da Manu, né? Fiquei grávida da Manuela. Nessa época eu ficava entre as duas cidades, Pelotas e Porto Alegre, daí voltei para Porto Alegre. E quando ela estava um pouquinho maior, um pouco antes da pandemia ali, eu entrei no doutorado. E fiz um doutorado na pandemia, né? Fiz a qualificação na pandemia, defendi o doutorado na pandemia, tudo online, né? E aí foi tudo muito junto. Logo que eu defendi em março de 2022, eu fiquei sabendo dessa escola, né, SESC, com a educação para jovens e adultos, e essa escola estava começando, era o primeiro ano, né? Aí eu vi que estava aberta a seleção para a qualificação profissional em produtor cultural, me inscrevi, fui chamada, aí alguns professores entraram em fevereiro, outros em maio, eu entrei em junho, então já estava, né, acontecendo o semestre. Eu entrei assim, meio que, nossa, tá, como é que eu vou dar conta de tudo isso, né? E, na verdade, todos os professores estavam ainda aprendendo, né, como fazer essa educação de jovens e adultos à distância, porque nós temos essa particularidade de ser à distância, né? Então, o que eu gostaria de trazer para vocês, que eu acho que é essencial para a escola, para que ela funcione, é que nós temos, assim, um corpo docente, uma coordenação pedagógica, uma direção da escola e um departamento nacional que acredita muito nesse projeto, porque ele é um resgate para muitas pessoas. Nós temos estudantes jovens, sim, a partir dos 18 anos, qualquer pessoa pode se inscrever que não tenha, né, finalizado seu ensino médio. Porém, nós temos estudantes de 60 anos, de 70 anos, pessoas que estão há muito tempo sem estudar, né? Então, isso, ao mesmo tempo, para nós, é um grande desafio, né? De que maneira o material, que ele foi todo criado por nós, pelos professores, todo o material que está na plataforma online,
foi pensado para esse público e é um material que ele não está em nenhuma maneira assim estratificado naquela plataforma. A gente segue repensando, né? Porque como o nosso canal com o nosso estudante EAD é pela plataforma, é pelo fórum, né? Nós chamamos os fóruns, né? Então, também é interessante dizer que essa escola de ensino médio funciona como as outras aqui no Brasil, que tem a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, né, que vai ter as linguagens, né, com língua portuguesa, língua inglesa, educação física, vai ter as ciências humanas com geografia e história, ciências da natureza, química, biologia, e a matemática, né? Perdão, as exatas tem também a física, né? Não esquecendo. E a matemática e a nossa qualificação em produtor cultural, e já estamos em vias de ter outra qualificação, que seria marketing e vendas, né? Que daí é para 2026. Mas então, o aluno, quando ele entra, ele é recebido no polo presencial, e ele também, quando ele acessa a primeira vez lá a nossa plataforma, nós buscamos a cada semestre colocar as informações de uma maneira acessível a todos, né? Buscando essa acessibilidade, porque temos estudantes que necessitam da acessibilidade, né? Então, temos a linguagem brasileira de sinais, temos audiodescrição para quem necessita, explicando, né, que eles vão ter duas salas, na verdade, né? Uma sala em que eles vão entrar na BNCC e a outra sala que eles vão entrar na qualificação profissional. E logo que a gente começou com a escola, e isso era também um outro desafio, porque muitos estudantes acabavam não entrando na qualificação profissional, né? Não entravam nessa sala. E ia chegando o final do semestre e a gente indo atrás e fazendo estratégias junto com os polos e tal, para resgatar esse estudante, porque não adiantava ele ser aprovado, né, ter o S lá na BNCC e não ter o seu S ali, suficiente na qualificação. A partir disso, foram pensadas várias estratégias para busca ativa dos estudantes, né, e também de uma maior comunicação com esse estudante dentro dos fóruns. Na BNCC, eles costumam fazer o café virtual, que funciona super bem, né? Troca de experiências, troca de receitas, enfim, muitas coisas acontecem ali, né? E na produção, a gente começou a prestar atenção no que eles escreviam para a gente no final do semestre, ali principalmente a etapa 3, né? A primeira turma, as primeiras turmas, né, que foram se formando, que eles falavam do desejo da continuidade, né, que eles tinham gostado muito de saber sobre cultura, sobre diversidade, sobre projetos, como elaborar, como escrever, como se inscrever em editais e como executar, né, os projetos também. Aí a gente pensou, poxa, de que maneira a gente poderia auxiliar, né, esse nosso aluno? Então, foi pensada pela equipe, encabeçado bastante pelos dois primeiros professores, assim, que entraram, o Francisco, que é o nosso referência, e o Lucas, que agora está responsável por essa nova qualificação, que a gente criasse um estágio simulado para os estudantes da terceira etapa, que eles pudessem, de alguma forma, passar por essas etapas da produção, né? Saber, por exemplo, a organização, o que é fazer um cronograma, né? Como que é um checklist, ter ali uma lista das coisas que já foram feitas, de que maneira eles poderiam fazer a divulgação, né, do seu trabalho. E aí a gente dá várias alternativas. Eles podem fazer um texto, que é um release, eles podem gravar um áudio, eles podem gravar um vídeo e nos enviar. Enfim, a gente tenta ao máximo facilitar, né, esse estudante que muitas vezes
assim, vou falar, mas não é assim exatamente uma regra, mas na sua maioria são os estudantes que têm mais idade, que não têm tanta intimidade com o digital, com o online. Então, ele precisa ter um letramento digital também, até para acessar a plataforma, né? Como é que ele vai fazer a sua atividade se ele não sabe nem chegar na atividade, né? Então, isso também é uma preocupação grande, né? E a partir disso, foram se montando, se criando grupos de estudo entre os professores, a partir dos seus interesses, para pensar um pouco mais. Acessibilidade, por exemplo. Hoje nós temos um núcleo de inclusão e acessibilidade, nós temos a intérprete da língua brasileira de sinais e tradutora, né? Então, que agora faz parte da escola, né? Isso para nós é excelente, assim, porque quando a gente precisa se comunicar, que eventualmente acontece da gente fazer uma reunião com o polo presencial, eles nos pedem, o estudante está presente e a gente precisa, né, da tradutora ali, né, para fazer esse meio de campo para a gente conseguir se comunicar. Então, dentre todos esses diferenciais assim que tem a nossa escola, eu acho que esse núcleo é uma coisa assim incrível. Os colegas se dedicam demais, assim, e a gente tem todo um trabalho desde o polo presencial que nos manda, né? Todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência, se elas precisam de uma sala especial ou não, né? Isso também é levado em consideração, ou se elas não têm um laudo, alguma coisa assim mais efetiva e com suporte jurídico, também a gente flexibiliza, né, as atividades. Ou seja, tudo que a gente pode ir conversando, ir corrigindo, entre mil aspas, assim, no fórum, a gente faz. Porque daí, no momento em que eles vão mandar a atividade final, eles já conseguiram chegar num lugar muito melhor do que aquele de mandar direto a atividade, só não dizer não, tente de novo, mande de novo, né? Então, para nós, o fórum é um lugar, assim, que nos auxilia muito pedagogicamente, né? E cada vez mais a gente tenta deixar ele realmente, assim, um lugar onde eles queiram participar, né? Então, a gente tem feito cada vez mais vídeos explicando as atividades, porque às vezes a gente pensa, não, ela está super clara, mas peraí, será? Será que se a gente fizer um vídeo, não vai ficar ainda mais fácil desse estudante conseguir compreender o que ele tem que fazer? Então, hoje mesmo é um dia que a gente grava, né? Depois dessa web que vou gravar. E a gente tem uma outra coisa que a gente costuma fazer, que são os aulões, né? Com todos os polos, que são aulas tira dúvidas. Também esse ano a gente começou a chamar a Semana Conecta EJA, né, que a gente abre para todos os polos, etapa 1, 2 e 3, canais onde eles podem perguntar o que eles quiserem, tirar dúvidas, fazer sugestões, né? Enfim, é um lugar assim em que a gente pode, né, ver o estudante quando ele abre a câmera ou ouvir a voz quando eles falam. Isso é muito legal, né? E outra coisa, assim, que para mim, como professora, foi muito gratificante, é poder ir ao polo presencial, né? Eu falei para vocês, são 74, a gente não tem como ir a todos. Mas aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o maior número de polos, né? Então, na região metropolitana, nós temos polos com os quais a gente mantém uma comunicação e, às vezes, somos convidados até para assistir os projetos que os alunos desenvolvem, né? Junto aos professores e os coordenadores. As formaturas também, que nós somos convidados, nós vamos, e é um momento sempre de muita emoção, né? Porque essa formatura, ela realmente muda a vida de muita gente. Né? A partir do momento que tu tem esse certificado, esse diploma, né,
de ensino médio na mão, isso pode mudar a perspectiva em relação a muitas coisas, a trabalho, a estudo, né? Nós temos estudantes que relatam que eu passei no vestibular, eu estou na faculdade. E isso para nós, assim, é maravilhoso, né? E eu também tive a oportunidade de ir a um polo em Pernambuco, participar de um seminário no ano passado, com mais 3 colegas aqui da escola, e foi incrível também, da mesma forma, porque a gente pôde ver tanto os nossos colegas, né, do polo presencial, quanto alguns estudantes que estavam participando desse seminário e vendendo o seu trabalho de artesanato. A gente pôde trazer, né, e dar de presente para os nossos colegas. Enfim, foi, assim, extremamente emocionante. E visitei mais 2 aqui no interior do Rio Grande do Sul também. Né? E a partir disso, desse que eu falei, dessa vontade dos estudantes que nos relatam ali logo depois que eles se formam, né? O que a gente vai fazer agora? Como é que a gente vai continuar? Né? Nós tivemos, então, um outro pensamento, né? Uma outra ideia, que se chama Aceleradora de Ideias, é a Plural. Né? Na Plural, que foi um piloto no semestre passado e agora será um novo em 2025. Nós escolhemos 3 polos, né, que, assim, 3 polos que têm uma vocação, eles demonstram uma certa vocação para a produção cultural, e nós fizemos o convite para esses 3 polos de uma mentoria, né, dos professores, daí deles, como egressos já do curso, para que a gente criasse 3 grupos, um em cada um desses polos, e que a ideia era que esses estudantes escrevessem um projeto e depois inscrevessem em algum edital. Né? Então, a mentoria daria as condições para que eles conseguissem, né, enfim, primeiro que viesse a ideia, que a ideia fosse colocada no papel, a justificativa, objetivos, trabalhando dentro de um orçamento, né, um orçamento pequeno para começo, né, para início de conversa, assim, e funcionou muito, funcionou demais, sendo até que um deles conseguiu inscrever um edital, porque estava aberto, né, que tem todas essas questões também, de conseguir fechar com a data e tudo e tal. E esses estudantes conseguiram inscrever, e eles ficaram ali quase conseguiram, né? Então, quer dizer, eles se organizaram, eles fizeram a parte deles, assim, de uma forma maravilhosa, porque nós tínhamos os encontros síncronos, mas assincronamente eles trabalhavam também, né? E nós tínhamos as ferramentas de plataforma, e outros tipos de ferramenta que a gente ia se comunicando também, documentos, né? Que eles também iam colocando as anotações e tal. Então, a Plural, para nós, é essa continuidade, é uma maneira de dizer, agora o mercado está aqui. É difícil, sim, a gente sabe, mas é uma maneira deles se colocarem, né? Porque ao longo do curso, conversas que a gente teve a chance de fazer, muitas vezes, um dos estudantes diz assim, mas eu já trabalhei como segurança num evento. Mas ele não se dava conta que ele estava fazendo parte daquela cadeia toda, né, do evento cultural. Outro, eu trabalhei na parte da alimentação também. Então, quer dizer, nem todo mundo vai ser o produtor que escreve o projeto. Alguns vão executar a produção, outros vão atuar em outras áreas da produção. E é isso. E está tudo certo, né? Então, o que nos anima muito é que atualmente a gente vê que esses estudantes eles conseguem vislumbrar um futuro, sabe? A partir do curso. E isso para nós é muito importante como professores. Então a gente sente assim que consegue de alguma forma
passar para eles tudo aquilo que a gente gostaria, né? Que vem lá desde o início, quando a gente conversa com eles sobre o que é cultura. E muitas vezes eles respondem: a cultura não é para a gente, a cultura não é para nós. E aí a gente tem que ampliar esse conceito do que é cultura para cada um, e por isso esse nome, né, esse tema que eu propus, territórios e pertencimentos, porque o nosso país ele é gigantesco, as proporções dele são gigantescas e as realidades são diversas, né? Então, a partir do momento em que a gente aí contar assim histórias particulares, né? Por exemplo, agora no estágio simulado eu tenho uma estudante que ela está em licença maternidade, mas ela queria fazer muito, né? E ela me perguntou: posso fazer sozinha? Nós temos uma regra de fazer em grupo, que é a ideia de já ir trabalhando em equipe. E daí, conversando com a minha equipe, com o professor de referência, coordenação, claro, por que não? Por que ela não vai fazer? Vai fazer. E eu vou auxiliar, e se for necessário, a gente vai dar uma adaptada, né, no que ela precisar. E um outro estudante me mandou recentemente agora um e-mail dizendo assim, também da terceira etapa, né, no final do curso, dizendo que ele quase não consegue acessar, que ele é caminhoneiro, que ele tem uma filha pequena, mas que ele quer muito terminar o curso, né? E daí ele diz assim: me perdoa, professora. E aquilo ali me doeu muito no coração, porque, nossa, não tenho nada que perdoar, né? Imagina, eu só tenho que estimular que ele queira continuar e da maneira que for possível para ele, né? Por isso que o curso é 80% online, né? E agora estamos, assim, num número próximo a 70% de pessoas que conseguem finalizar o curso, né? Isso nos deixa extremamente felizes. E se tratando, assim, desse tema, né, que fala da jornada, né, fala da educação sociedade e dessas práticas educativas, eu acredito que nós estamos num caminho para incluir muito mais pessoas, não necessariamente pessoas que tenham algum tipo de deficiência, não. São pessoas que não tiveram chance, né? São pessoas que, por um motivo ou outro, não finalizaram os seus estudos, o ensino médio, eles estão de volta e eles estão com vontade. E o nosso papel é garantir que eles consigam permanecer, que eles consigam finalizar e sair com aquele diploma que é maravilhoso, né? Aquela foto, aquela fotografia, né, da formatura, né? Então, eu posso dizer que hoje eu trabalho numa escola que eu acredito muito na filosofia e que eu acredito que realmente a gente consegue, assim, mesmo online, não perto presencialmente, né? Mas a gente consegue essa conexão, sabe, com os estudantes, com os polos presenciais, e acho que isso vale tudo, né? Isso vale e também motiva muito a gente continuar pesquisando, a gente continuar trazendo novidades para eles também e instigando, né, que eles se sintam pertencentes, né, e que eles se sintam cidadãos também, né? Isso é muito importante. Mais uma vez, agradeço muitíssimo a presença da doutora Daniela Aquino. Para nós foi um prazer ouvi-la, e muito importante é que, num evento em que a gente fala sobre práticas educativas, venha se discutir essa prática da educação de jovem e adulto, que a gente sabe que não é fácil, que é um processo difícil, que o comprometimento da equipe para se atingir essa qualidade é impressionante, é fundamental. E ver um trabalho desse tão bonito, com tanto engajamento, com tanto envolvimento, porque a gente sabe o quanto que é difícil manter um aluno fazendo um curso EAD, a necessidade da disciplina,
e em Porto Alegre, que é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, e gratuito, né? Quer dizer, então dá um enorme prazer a gente saber que isso existe no Brasil, nesse país tão diverso, tão grande, que a gente consegue ver e encontrar essa possibilidade de ensino acontecendo. Então, agradeço muitíssimo a participação da doutora, dando essa informação que deixa a gente feliz, né? Que deixa a gente se sentindo gratificado de saber que quem parou de estudar, a garotada que teve dificuldade, ou mesmo as pessoas de mais idade, mas que têm interesse de uma qualificação, que tem disponível, que tem essa possibilidade disponível na sua educação. Agradeço, então, mais uma vez e vou fazer o nosso encerramento, doutora. A 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica é uma realização do Conjugare, com apoio da editora Cravo, sendo a sua realização nos dias 22, 23 e 24 de abril de 2025. O Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura, é uma entidade que reúne pesquisadores de diversas áreas de conhecimento ligadas a instituições de ensino e pesquisa de todo o mundo. Com sede no Porto, em Portugal, a missão do Conjugare é a promoção do ensino e pesquisa e da comunicação e divulgação científica, articulando a produção da comunidade acadêmica com as demandas sociais para o desenvolvimento. Nossos projetos conjugam ações sociais, culturais e científicas que são entendidas como um tripé importante para a formação de uma sociedade crítica e com bem-estar. Agradecemos as participações e convidamos a todos para assistir às comunicações que se encontram disponíveis no canal Conjugare no YouTube. Obrigada. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.